Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar sobre o James Gunn. Ele confirma aqui que ele tem um acesso a um lugar muito especial, é que nós fãs da DC gostaríamos muito de ter esse acesso, que é um lugar meio que sagrado da DC, digamos assim, né? Poucas pessoas têm esse acesso, né? Lembrando, todos os dias aqui tem 2 vídeos, um às 7h45 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. Eu posto todo dia um vídeo de manhã e um vídeo à noite, beleza? Caso você seja novo no canal aqui, tenha se inscrevido agora no canal, tenha chegado aqui de paraquedas por causa da thumb de algum vídeo, sei lá, de alguma indicação de alguém, enfim, viu meu canal em algum outro lugar. Todos os dias aqui tem 2 vídeos, a gente fala muito sobre a DC e vamos falar mais ainda sobre a DC quando começar o DCU, quando começar o ano que vem ali o Creature Commands pra frente. Vou falar sobre tudo aqui, sobre a série, sobre os filmes, sobre as animações, sobre tudo. Episódio por episódio, vai ter análise de todos os episódios, de tudo que for lançado. Enfim, aqui vai ser o canal onde eu vou falar muito sobre o DCU. Vamos lá, o James Gunn falou basicamente aqui respondendo um fã no Twitter, se eu não me engano. O fã perguntou pra ele basicamente se ele tem acesso ao tipo de livraria da DC, com as publicações da DC Comics. Ele disse que sim. O James Gunn tem o acesso a, entre aspas, né? Entre aspas não, é literalmente a biblioteca da DC Comics, de tudo que a DC Comics já publicou. Ou seja, deve ter coisa lá dos anos 30 até hoje. Muita gente vai falar assim, mas é óbvio, ele é o chefe criativo do DC Studios, tal, co-CEO do DC Studios, enfim. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O Hamada já entrou nessa sala? Será que o Snyder já entrou nessa sala, por exemplo, que é essa biblioteca para pegar, sei lá, falar assim, pô, vou criar um universo, beleza, qual é a fase que eu quero me inspirar pro Batman? Qual a fase que eu quero me inspirar pro Superman? O que eu vou trazer dos quadrinhos pro Flash? O que eu vou fazer com o Lanterna Verde? Como que vai ser a Mulher Maravilha? Pera aí, eu vou ali na biblioteca da DC, ali, acho que é em Burbank, na Califórnia, se eu não me engano, e vou lá e vou me aprofundar lá. Vou pegar e falar assim, beleza, qual que é a fase vindoura aqui do Jorge Pérez da Mulher Maravilha? Vou pegar, vou ler. Lógico, o James Gunn, como ele é um colecionador de quadrinho também, ele deve ter muita coisa na casa dele. E tem aquela coisa que eu sempre falo aqui pra vocês, né? Pro americano, é mais fácil ter quadrinho. Em vista do tipo, da economia dos caras, de tipo, lá ser publicado tudo. Lá é a casa da DC Comics, né? Então, tipo, lá tem mais fãs do que aqui por motivos óbvios. Então, a galera de lá tem tudo que é publicado se a galera comprar. Então, aqui, por exemplo, os quadrinhos no Brasil não são tão baratos, vocês não concordam? Às vezes eu fico com receio de recomendar quadrinho aqui que custa R$100 pra vocês, tá ligado? Eu fico com receio do tipo assim, pô, a galera não vai reclamar, do tipo assim, putz, é meio caro, porque não é todo mundo que pode pagar R$100 num quadrinho, né? Galera que mora na Europa aí, que talvez assiste o canal também, conte aí nos comentários em outro continente, outro país, conte aí nos comentários como é comprar quadrinhos no seu país, porque aqui no Brasil é caro quadrinho, já te aviso logo de cara, caso você queira vir pro Brasil achar que aqui é mais barato, é o contrário, tá ligado? Porque as coisas são bem caras, o poder de compra no Brasil é baixíssimo, baixíssimo, não é nem que o real, que é a moeda daqui, não é nem que o real vale pouco. O poder de compra é baixíssimo mesmo, porque as coisas são caras. Então o que acontece? Ele tem esse acesso aí a essa biblioteca. Quando foram fazer Crise nas Infinitas Terras, tinha 50 anos a DC, né? A DC completou, na época, 50 anos. Colocaram um cara pra ler tudo da DC. Não vou falar que ele leu tudo, né? Eu duvido que ele leu tudo, mas pra ler pelo menos todas as fases até chegar na crise. Que, por exemplo, esse cara tinha que falar com, por exemplo, principalmente o Jorge Pérez, né? Que é o cara que desenhou toda a crise. Ele tinha que fazer anotações pro Jorge Pérez, do tipo assim, olha, o Flash da Terra tal tem o símbolo diferente do Flash da Terra tal. Imagina o inferno que foi fazer essa saga, o inferno. Eles pegaram 50 anos de cronologia e deram pra um cara pesquisar. E é aquilo que eu falo, né? Não foram 5 caras que entraram lá e ficaram anotando tudo num fichário. Dizem as lendas, né, que tem uma bíblia lá na DC desse cara, tudo que ele anotou em 50 anos de cronologia. Deve ter mesmo. E o James Gunn ter acesso a tudo isso é interessante, porque o James Gunn é um fã de quadrinho. Então, por exemplo, se ele quer criar ele tá criando um mapa da DC aí e tal, tipo, ele tá pegando algumas fases dos quadrinhos pra trazer, pra adaptar, por exemplo, a fase do Grant Morrison do Batman, né? Que, pô, é uma fase super elogiada, uma fase de ouro do morcego, na minha opinião. Eu gosto bastante da fase do Morrison e é uma fase muito plausível pra você trazer no universo compartilhado. Muito. A gente não sabe o que ele tá se inspirando no Superman. Quer dizer, a gente sabe, né? Grandes Astros, talvez Superman Brainiac, talvez o próprio Legado das Estrelas do Mark Waid. A gente não sabe se vai ter um pouco da fase do John Barney também, mas isso é importante para você chegar e falar assim, beleza, eu preciso fazer uma consultoria aqui, o que eu vou trazer depois? Pode ser que ele tenha mapeado o primeiro capítulo inteiro, o mapa do primeiro capítulo, é aquilo que a gente fala, né? Que nem quando você joga um videogame.
você tá andando ali com o personagem, aí você tem o momento que vai carregar a tela, né? Que normalmente é quando o personagem passa de lado numa parte, ou ele abaixa em algum lugar, de repente você vê ali a engine do jogo, né, carregando no canto, ou um negócio em cima carregando, tá liberando o resto do mapa, né? Por enquanto o James Gunn tá criando o mapa aí do DC Studios pra 10 anos, 8 a 10 anos, né? Tá mapeando tudo junto com a galera aí. E é interessante isso, porque os quadrinhos é a base de tudo. Muita gente pensa que, tipo assim, o que vem dos quadrinhos você pega só pra superficialmente, tá ligado? Porque é o que o DCEU fez, né? Tanto a ideia do Snyder, quanto a ideia do Hamada, quanto os outros filmes, tudo eram muito superficiais. Então por que eles traziam coisas do quadrinho, por exemplo? Porque eles precisavam de uma base pra escrever um roteiro, né? Um roteirista pega e fala assim, beleza, vou fazer um filme aqui do, sei lá, do Aquaman. Qual a fase do Aquaman que eu vou adaptar? Ah, do Geoff Jones 952. Beleza, uma fase muito boa. Ele vai trazer algumas coisas, a trincheira, né? O fosso, esse lance todo. E ele traz o lance do Worm, o lance do, né, da mãe que conheceu o pai, enfim. E ele tenta trazer uma adaptação para os cinemas. Ele faz uma coisa simplista, né? A gente não via, é que nem eu falei para vocês aqui. O DCEU parece sim filmes de quadrinhos, mas não parece tanto, né? Por exemplo, qual que é a Gotham e a Metrópolis desse universo? Não existe, né? É qualquer coisa, é tipo uma rua normal, né? Tipo, não tem uma identidade visual, não tem um design específico, não tem todo um trabalho de designer, tá ligado? Da galera pegar e falar assim, vamos fazer duas cidades diferentes, duas cidades com personalidade. Não existia isso. Então eles precisam importar coisas dos quadrinhos, porque a DC é um mundo super fantasioso. Eu sempre falo isso aqui pra vocês, pra conseguir fazer um universo vindouro, um universo que faça sentido. Então, o James Gunn tem acesso a tudo isso, que era uma parada meio óbvia, né? Do tipo assim, pô, o cara é co-CEO do DC Studios e tal, mas é legal ele ir lá, às vezes, pegar um quadrinho e falar, pô, eu vou trabalhar essa fase aqui do Morrison, do Batman, vou trazer outras coisas, ler os quadrinhos, porque é importante também, né? Eu creio que muita gente aqui que tá no canal gostaria de ter esse acesso. Embora nós, colecionadores, os doentes da cabeça, porque é uma doença colecionista, tá ligado, né? Por exemplo, ficar comprando a mesma edição do mesmo gibi, é uma coisa que eu já não faço. Essa doença, a minha doença de colecionismo não é estágio tão avançado assim. Por exemplo, quem é colecionador de quadrinho gostaria de ter acesso a essa sala, onde tem tudo que a DC já publicou, mas ao mesmo tempo ele não gostaria só de ir lá pra ler, e sim ter os quadrinhos. Entende? Isso é uma coisa de maluco pra caramba. Pensa, você tem acesso a tudo, só que você não quer ir lá, você só quer ter os quadrinhos, entendeu? Você lê na sua casa, enfim. Mas eu acho que é importante ele trazer aqui coisas dos quadrinhos sempre, porque a base dos quadrinhos são sempre, na maioria das vezes, os quadrinhos são melhores do que os filmes. Poucos são os filmes que superam alguns quadrinhos. Por exemplo, o Cavaleiro das Trevas, ele é melhor do que muito quadrinho do Batman, o filme, do que muitos, né? Você pega, por exemplo, a fase do Scott Snyder, dá uma surra em todos aqueles quadrinhos ali. Mas não é a melhor coisa que o Batman já fez, entendeu? É uma parada assim muito doida, porque o filme é uma adaptação de algumas coisas. E pro filme acontecer, existiram os quadrinhos antes. Então pro filme, tipo, engatinhar o quadrinho teve que começar a andar, né? Algo do tipo, pra você trazer coisas assim adaptadas de uma mídia diferente, né? O quadrinho é uma mídia extremamente diferente dos cinemas. Então eu espero que o cuidado desse Studios com a mídia principal, que é os quadrinhos, seja importante. De você pegar e falar assim, pô, vamos trabalhar um universo com calma. Eu acredito que essa greve de Hollywood pode estar até ajudando, por exemplo, produção do Superman Legacy, o próprio David Cornsweet a entrar no shape pro Superman, igual a gente falou aqui no vídeo anterior, nos vídeos anteriores. Até pra outras coisas também, né? Tipo assim, lógico que tem o lance que pode ter o filme ser jogado um pouco mais pra frente, né? Em julho de 2025, mas lá continua um pouco mais pra frente, lá pro final do ano, talvez, ali perto de The Batman Part 2, a gente não sabe, porque vai perder alguns meses de produção do filme. Isso vai adiar algumas coisas, com certeza. Não só o Superman Legacy, como filmes no geral que iam começar a gravar, ou filmes que estavam gravando e foi paralisado. E eu acho que assim, o James Gunn ter acesso a tudo isso, na minha opinião, é importantíssimo. O James Gunn é o cara que mantém contato com o roteirista, já mandou mensagem pro Grant Morrison, fala com o Tom King, amigo dele, o Jim Lee, o tempo todo. É importante esse contato, porque essa galera entende o que é DC Comics, tá ligado? Essa galera sabe quem são esses personagens, o tamanho desses personagens. Quando você vê o Tom King falando da Diana, você fica feliz, você fala, pô, o cara tá preocupado em fazer um quadrinho que vai explicar o porquê que ela é a heroína número 1 do mundo. Ninguém nunca fez esse quadrinho, e ele vai fazer, tá ligado? Agora, não esse quadrinho, a fase dela que ele vai assumir agora. Então, tipo assim, você andar com as pessoas certas, né? Então, tipo assim, uma pessoa só
Beleza, cria um universo? Cria, não consegue criar. Tipo, você pega de nós aqui fazer um cara criar um universo, ele consegue criar. Mas várias pessoas criam um universo melhor. Vocês não concordam? De você pegar uma coisa assim, tipo, um aspecto de um mapa, começar o início, ter um meio, ter um conflito no meio dessa narrativa toda, trazer vilões, porque eu tô muito curioso pra ver quem vão ser as primeiras ameaças. Importante, né? Tipo assim, o ADC tem vilões incríveis. Os melhores vilões estão aqui. Sempre falo isso. Então, você trabalhar esses vilões, esses heróis do começo é importantíssimo. É aquilo, né? Os quadrinhos são a mídia principal. A mídia principal precisa ser contemplada. Você precisa pegar o quadrinho como base, respeitar os quadrinhos. É muito louco, porque, por exemplo, o filme da Supergirl é uma adaptação direta do quadrinho. E isso eu acho que... Eu não me lembro se a DC já fez isso. Vão pegar e vão adaptar a fase do Alan Moore, do Monstro do Pântano. Então eles estão aclamando essas coisas, eles estão aclamando os quadrinhos, né? E a própria fase do Batman do Morrison aí também vai ser aclamada aí pelo DC Studios. Eles trazer os quadrinhos como base, o James Gunn ter todo esse acesso aí, uma livraria, uma biblioteca de tudo que a DC já publicou, é importantíssimo, né? Às vezes tem coisas ali que estão perdidas que ninguém lembra. O James Gunn é esse cara, né? Que pega coisas que ninguém lembra e traz. E quando ele fala, por exemplo, do Wildcats do Alan Moore, tipo, quem que comenta do Wildcats do Alan Moore? Só os fãs mais hardcore do Alan Moore, assim, que tipo, fala, pô, tudo que esse cara fez é bom. E realmente, tudo que eu li do Alan Moore até hoje, nada é ruim. É no mínimo muito bom pra cima, tá ligado? Tipo, quando não é obra-prima, né? Então, assim, você trazer isso aqui pro DC Studios é importantíssimo. Eu acho que tá na hora da DC abraçar mais os quadrinhos do que ela já fez esses últimos 10 anos, provar que vai ser algo muito diferente. Eu acho que o próprio DCU, ele tem que ser muito diferente do DCEU, mas muito diferente em todos os aspectos. Tipo, por exemplo... Você vai apresentar um novo Batman, esse Batman não pode ser obsoleto, tá ligado? Você não pode falar 20 anos em Gotham, isso não existe, tá ligado? Esse Batman, inclusive, ele vai estar no auge. Uma coisa que eu percebi aqui é que todos os heróis provavelmente eles vão estar no auge. Igual o amigo falou, né, no vídeo anterior, ele comentou aí embaixo assim... Como já tem heróis no Superman Legacy, a gente não pode duvidar nada que pode ter toda a Bat-família em The Brave and the Bold. Então não só isso, né? Por exemplo, o Monstro do Pântano pode aparecer outros personagens ali. Você pode colocar o Etrigan, o Jason Blood, sei lá. É muito mais plausível de um Constantine, é lógico. Mas você tem que trazer esses elementos assim novos e vou começar a adicionar personagens. O Superman já tem 4 personagens que eles vão adicionar. Lá ao longo do tempo... Você vai ver vários personagens dentro do DCU. Eu acho importantíssimo esse acesso aí aos quadrinhos da DC, porque o que faltou muito é aquilo, né? Que tipo, o DCU, em aspectos visuais, né? A Warner Bros., ela respeitava os quadrinhos. Em aspectos de roteiro, nem tanto, né? Você pega, tipo, os filmes que são de estúdio, por exemplo, Liga da Justiça, o próprio Flash, né? De tipo assim, não... O quadrinho é de um jeito, não, mas vamos fazer a nossa história. Beleza, você fazer a sua história. Só que você tem que ser, então, um Christopher Nolan, né? Pra você fazer um negócio foda. Porque o Christopher Nolan fez a história dele. Olha o que ele fez com o Batman. Ele fez história. Dificilmente alguém vai fazer uma trilogia de super-herói melhor que aquela. Nunca vai ter, porque hoje é tudo franquia, né? A não ser que num futuro distante volte em trilogias aí. Mas... Gosto muito dessa ideia do James Gunn ter todo esse acesso aí, uma biblioteca da DC, pra ele conseguir criar algo gigantesco e algo foda. A DC precisa se distanciar do mercado e do DCEU e da Warner Bros., vamos falar assim, e criar algo único, algo novo, algo fantasioso e quadrinesco. Os quadrinhos são a base perfeita para DC. Os quadrinhos da DC têm várias e várias fases maravilhosas. Então, tipo, por exemplo... Você pega, por exemplo, o Batman do Morrison que ele tá trazendo aqui, é uma fase muito boa, né? Então a fase do Monstro do Pântano do Alan Moore é uma das melhores coisas que já fizeram nos quadrinhos em geral, no geral, tá ligado? E é o que eles vão trazer pro filme. Não necessariamente você precisa fazer melhor, você precisa respeitar aquilo e fazer algo bom. É só isso que a gente quer. A gente não quer, por exemplo, que você supere o Alan Moore na fase do Monstro do Pântano. Isso é muito difícil, tá ligado? E outra, são mídias diferentes, as pessoas têm que entender isso, né? O que acontece no quadrinho é uma coisa... O roteirista de quadrinho é uma coisa, e outra coisa é o cinema. O exemplo que eu dei aqui de um filme aqui, que muitos não entenderam, o Watchmen, o filme, muita gente fala que é muito fiel, mas não é muito fiel. E não à toa que tipo, tem coisas ali que o Alan Moore e o David Gibbons fizeram, que é pra funcionar no quadrinho, porque eles fizeram pra ser um quadrinho. Eles ficaram 4 anos fazendo essa história. E aí quando você vê o filme, você fala assim, pô, beleza, a Coruja Espectral... São 2 personagens super descartáveis porque eles funcionam só no quadrinho. Tinha que ter feito uma adaptação convincente que trouxesse eles para um live action que fizesse mais sentido, né?
assim como o final, que é tenebroso aquele final do filme. Mas enfim, o que você acha de tudo isso aí? O que o James Gunn pode trazer dos quadrinhos, uma linguagem quadrinesca aí pro DCU? Você concorda que o DCU tem que ser fantasioso igual o universo de Harry Potter, igual o universo do Tolkien, ali do Senhor dos Anéis, igual Star Wars também? Quais os aspectos dos quadrinhos você acha que o James Gunn tem que trazer pro DC Studios aqui, pro DCU, pra esse universo aí interconectado de 8 a 10 anos? Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, beleza? Tamo junto, até a próxima.